Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Verso 66. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não davam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Você quer ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar? Senhor, é com muito temor e tremor que nós estamos diante da Tua palavra. Eu peço graça, Senhor, unção. Senhor, sei com os meus lábios, minha mente, consagra, perdoa os meus pecados, ó Deus. Eu quero ser um instrumento de vida para as nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos de Ti, livra-nos do mal, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra possa enriquecer a nossa mente e coração, e possamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos e abençoados, em nome de Jesus. Nós Te amamos. Usa a minha vida, abre a mente, o coração, ó Pai, para que as vidas possam receber aquilo que Tu tens, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos no culto de vida. Esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto, culto de vida vitoriosa. Eu fiz algumas anotações aqui, mas uma das primeiras que eu quero colocar é que as vitórias estão muito ligadas a quem nos inspira. É muito legal esse texto, porque esse texto fala de discípulos. Fala que Jesus estava cercado por muitos discípulos, mas ele tinha 12, mas tinha muitos discípulos que o seguiam. Mas você sabe, tem muita gente seguindo, mas nem todo mundo estava realmente aliançado. Os 12 eram aqueles que Jesus tinha escolhido, mas os outros estavam ali com Jesus, e Jesus estava fazendo milagres. Algumas motivações que a gente poderia colocar: eles seguiam a Jesus porque Jesus fazia milagres, e quem não gosta de milagres, não é? Quem não gosta? É tão bom servir a um Deus milagreiro, não é? Quantos milagres! E uma das coisas que a gente tem que aprender, meu irmão, que o milagre não identifica Deus. Ah, mas um milagre. Não, milagre é milagre. Milagre, irmão, Deus responde. Você vai em tantos lugares, vê tantos milagres, e muitos milagres estão associados à misericórdia de Deus. Você sabe que o nome de Jesus tem poder por si só. O nome tem poder, Ele é o Senhor. Então, independente, você pode ler depois Mateus capítulo 7, que muitos, lá está escrito: Senhor, em Teu nome nós fizemos muitos milagres, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos muitas coisas. Então lhes direi abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Poxa vida, as pessoas estão dizendo: em Teu nome nós fizemos milagres. Então, o milagre em si, ele é milagre. Que bom. Quem não gosta de milagre? Eu também gosto, né? Mas esses discípulos, muitos deles seguiam a Jesus mais por aquilo que Ele fazia do que por aquilo que Ele era. Ele faz milagres. Agora, quem Ele é? Ele é Jesus. Ele faz milagres. Outra coisa que eu estava pensando é que eles seguiam a Jesus porque Jesus era, naquele momento, ele era um revolucionário. O camarada tinha uma posição e eles acreditavam. Esse camarada, se a gente apoiá-lo, ele vai ser o nosso rei. Até porque
já tinha a história que quando ele nasceu era rei dos judeus, então nós vamos apoiá-lo, e ele, politicamente, ele vai ser resposta. Você lembra que quando Jesus entrou na entrada triunfal, eles gritaram: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Como Jesus não tomou nenhuma atitude naquele momento, houve uma inversão. Não, esse camarada, a gente está pensando que ele é o nosso rei, mas ele não é o nosso rei. E nessa inversão houve toda uma revolta e vão crucificá-lo, tira ele, porque ele não é o nosso rei. E é outro aspecto que eu acho interessante, é que Jesus, ele chamava atenção pela sua ousadia. Pô, Jesus é maravilhoso, ele tem uma coragem, ele fala com os fariseus, ele tem assim uma ousadia. Então essas questões faziam com que muitas pessoas seguissem a Jesus. Mas nesse texto aqui que nós estamos lendo, Jesus, ele começa a falar umas palavras que eram umas palavras meio estranhas. Ele começou a dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Aí o pessoal disse: mas esse cara está ficando louco, comer da carne, beber do sangue. Sabe, esse camarada, ele deve estar meio lunático. Será que ele vai ter que servir um pedaço da perna dele, da coxa dele? Como é que é esse negócio? E essa mensagem de Jesus começou a não ter sabor. Não era a resposta que eles queriam. Eles queriam milagres, eles queriam coisas boas, eles queriam Jesus positivo, eles queriam Jesus que faz milagres, que tem ousadia, que enfrenta. Mas esse Jesus que começa a falar de maneira um pouco mais agressiva, e ele começa a dizer: quem não comer da minha carne, quem não beber, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu acho interessante o versículo 57, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então veja bem, meu irmão, esses homens começaram a ouvir uma mensagem que não batia muito com aquilo que eles queriam. Olha o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não é bem isso que eu quero ouvir. Então, diz o texto que alguns deles começaram a dizer: olha, vamos embora. Esse cara está maluco, esse camarada não é o que eu quero, e vamos embora. Você sabe que isso continua acontecendo nos nossos dias? Que tem muitas pessoas que não estão focadas em Cristo porque Ele é o Cristo, mas estão focadas em Cristo por aquilo que Ele oferece. Estão focadas em Cristo desde que Ele faça milagres, desde que Ele abra portas. Mas quando a gente começa a mexer com pecado, quando a gente começa a confrontar, muitos dizem: não. Quer ver uma coisa bem típica, né? Você fala de Jesus, maravilha. Quando você fala de dízimo, não, dízimo não. Dízimo não, isso eu não, né? Quando a gente fala de perdão, perdão é que você não sabe o que Ele fez comigo. Eu gosto de coisa boa, eu gosto de milagres, Jesus faz maravilhas, mas quando eu falo: não, você tem que perdoar, não. Poxa, eu fui abusada, esse camarada, não, perdoar. Então quando a gente começa a ter esses confrontos, aí é que a gente começa a ser apurados. Quem somos? Aonde está a nossa fé? Você quer uma vida de vitória? Quem é que inspira a tua vida? Às vezes, conversando com pessoas, eu comento sobre o trabalho que a gente tem da Operação Vida, e alguns chegam a dizer assim: eles precisam. Não é eles, todo mundo precisa. Não, eles precisam. Não são eles que precisam. Todos nós, eu só estou mostrando a situação de determinadas pessoas. Olha o grande amor de Deus, e a pessoa não consegue ver o amor de Deus. Ela consegue ver que o camarada não prestava, ele precisa. Eu não. Então nós encontramos aqui um grupo de discípulos. Fala para quem está ao seu lado: discípulos. Fala para ele.
O que eu quero dizer com isso? Não eram pessoas indiferentes, já eram seguidores de Jesus, já eram seguidores, estavam ali com Jesus, todos os cultos, onde Jesus ia, eles iam juntos. Mas quando o assunto começa a apertar, eles começam a dizer: não, não é isso que eu quero um pouco mais de sombra e água fresca. Mas, querido, é quando o Senhor nos aperta, é quando vem as dificuldades, que nós somos trabalhados pelo nosso Deus para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Olha, meu irmão, é na fornalha que você purifica o ouro, algo precioso. Foi diante das grandes lutas que o Senhor então abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão. Foi diante de gigantes que eles viram a glória de Deus na vida de Davi. Aquilo que a gente olha e a gente então diz: não, muito pesado, é difícil, nós estamos impedindo a gente mesmo de viver o melhor de Deus na nossa vida. Eu fico com dó de pessoas que no meio da crise conjugal preferem divorciar-se. Parece que a grande sacada, a melhor saída é o divórcio. A pessoa não sabe o que está perdendo, e olha, muitas nunca saberão o que estão perdendo. Quando uma pessoa frequenta uma igreja: não, essa palavra não está legal, eu vou mudar de igreja. Ele não sabe o que ele está perdendo. Isso acontece na profissão, isso acontece no emprego. Porque lá no emprego ficam pegando no meu pé, porque lá no emprego ficam... Meu irmão, enfrenta, ora, peça a Deus graça, sabedoria, porque o mínimo que você vai aprender ali é ter experiência, e você vai enfrentar, e você vai vencer, e você vai ter história para contar. Essa sua história vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus netos, vai abençoar terceiros. Como é que você diz para uma pessoa: está em crise? Sai do emprego. Está em crise? Muda de mulher. Está em crise? Recua. Eu vou falar porque tem um moço que não está mais na nossa igreja, mas ele começou a fazer uma faculdade. Depois ele se cansou com aquela faculdade e viu que não era o que ele queria, ele foi fazer a segunda faculdade. E depois viu que também não era aquilo que ele queria, foi fazer a terceira faculdade. E depois ele descobriu que não era aquilo que ele queria, fazer a quarta faculdade. Meu irmão, ele entrou em 7 faculdades e não terminou nenhuma. Se ele tivesse terminado uma pelo menos, uma pelo menos, uma. Mas o tempo passou e ele não chegou em lugar nenhum. Quando esse povo aqui começou a ouvir a mensagem de Jesus: não, é muito pesado, isso é difícil, não gostei, não bate com o que eu gosto, não bate com aquilo que eu esperava dele, porque na verdade as pessoas esperam dirigir a Deus. Hoje eu estava em São Paulo e pensando nesses cientistas, e pensando: meu Deus, como é que pode um cientista se dizer ateu? Como é que pode? Aquele médico já falecido, Dr. Enéas, né? Ele tem algumas gravações na internet que é fantástico, porque ele fala da existência de Deus, e ele fala como perito, falando com os médicos, e ele dando aula, e ele falou: olha, é impossível a gente não dizer que Deus existe. E ele vai mostrando e explicando. Meu irmão, como é que pode? Mas nós temos uma certa tendência de querer dirigir, e quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente prefere desistir. Deus responde a minha oração, desde que seja dessa maneira. Quando eu converso com os adolescentes e a gente fala sobre oração, eu digo para eles: quando você estiver gostando de alguém, ora, peça a Deus graça.
A oração não é para induzir a Deus, Deus, eu gosto dela, o senhor tem que concordar comigo. Não, não. Quem vai escolher é você. Amém? Quem vai escolher é você. Se escolheu bem, graças a Deus. Escolheu mal, problema seu. Vai descascar o abacaxi, vai clamar misericórdia, vai enfrentar. Mas a gente ora, Deus, o que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou percebendo? Traz à tona, antes de tomar aquela atitude, quer namorar comigo? Ora! Deus traz à tona e você vai descobrir algumas coisas que dá para consertar antes de namorar. Depois você continua orando e você vai consertar antes de ficar noivo. E você continua orando e você vai consertar antes de casar. E quando você casa, você vai resolver os problemas do casamento. O problema é que não resolveu coisas antes do namoro, não resolveu antes do noivado, não resolveu antes de casar e levou todo aquele lixo para dentro do casamento. Aí, quando chega lá, começa a ter os seus problemas, mas podia ter resolvido antes. Mas não, a gente tem uma certa tendência de querer dirigir a Deus. A gente coloca a nossa vontade e pede para Deus abençoar. Você conhece alguém assim, não? Que estabelece a sua própria vontade. Ai, se Deus não abrir aquela porta de emprego. Deus, se o senhor não abrir, fica de mal, hein? Vê se o senhor, meu Deus, o senhor tem que abrir, essa porta tem que ser aberta. Por quê? Por quê? Então, este grupo de homens que a gente chama aqui, está escrito, discípulos. Eu até fiz uma seleção de discípulos aqui. Eu coloquei assim, para mim, só para brincar um pouco, né? Discípulos oportunistas. São aqueles que vão na onda, que é o caso desses daqui, né? Só estão na onda. Enquanto a onda está boa, estamos juntos. São discípulos oportunistas. Discípulos sombra e água fresca. Lembra daqueles que disseram para Jesus: Jesus, deixa eu te seguir, eu quero andar. Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês estão pensando em sombra e água fresca, muda de Senhor. Um outro discípulo que eu coloquei é discípulo dependo do papai. São aqueles que disseram lá em Lucas capítulo 9, né? Senhor, me permita primeiro despedir dos meus pais, sabe? Jesus disse: oh, queridão, cresce, vai, cresce. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Quer ver outro discípulo que eu coloquei? Discípulo melancólico. Amém? Deixa eu dar tchau primeiro. É que nem o pessoal quando vai, não sei se você sabe, a gente tem lá a Operação Vida, né, a Caremes, e é uma coisa muito natural. O camarada, quando ele vai para Caremes, ele passa num bar e toma a última. Muitos deles, quando vão melado. Ele quer libertação, mas deixa eu dar um tchauzinho aqui para. Eu nunca mais vou beber você, sabe? Eu vou sentir muita saudade de você. Ele tem que dar o último, né? Se é baseado, tem que dar o último baseado. Se é a última. Esse é um tipo de discípulo melancólico. Lá em Marcos, em Lucas capítulo 9 também, né? Senhor, deixa eu dar tchau para minha família. Tem um texto que eu acho muito legal lá em 1 Reis, capítulo 19, que quando Elias vem voltando depois da experiência dele lá na caverna, tal, ele vem voltando, e ele então chama Eliseu, diz o texto que ele lança a capa sobre Eliseu e disse: Eliseu, vem comigo. E Eliseu disse assim: você me dá um tempinho só, eu já venho já. Eliseu foi lá e ele pegou a carroça dele e ele fez uma fogueira, e ele pegou os bois que ele tinha e ele fez um churrasco. Sabe o que ele estava dizendo? Aqui eu não volto mais. Aqui eu não volto mais. Mas tem gente que não. Uma vez um rapaz chegou para mim, todo chateado. Não está mais na nossa igreja, graças a Deus. Sem vergonha, casado. Foi para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Lá conheceu uma moça, também crente. Ele disse que era solteiro. A moça gostou dele. E ele lá começou a namorar.
Aí a moça pressionou para ficar noiva, e o sem vergonha ainda foi na casa e pediu ela em noivado, na esperança de sair desse imbróglio. E aí veio falar comigo. E ele não queria machucar nem a daqui e nem a de lá. Foi até safado mesmo, né? Cara sem vergonha, cretino. Teve que enfrentar. Teve que enfrentar. Olha, meu irmão, se você pensava que não tinha esse tipo de gente aí na igreja, tem. Aonde tem gente, tem problema. Amém? Amém? Aonde tem gente, tem problema. Tá bom? A pessoa que está do seu lado é uma bênção, mas pode ser um grande problema também. Então, aonde tem gente, tem. Aí eu vou para essa igreja perfeita. O dia que você entrou nela, estragou. Não tem igreja perfeita, amém? Eu vou para essa igreja perfeita. Agora eu vou para essa igreja perfeita. Quando você entrou, estragou. Quer ver um outro discípulo que eu anotei aqui? Discípulo agente secreto. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 54, que diz assim: e Pedro seguia Jesus de longe. Quando Jesus foi preso, ele ficou com medo, então ele ia de longe. Tem gente que segue. E o pior é o próximo, discípulo zen. Fala para quem está, discípulo zen. Fala. Esse discípulo zen, depois você pode ler, está em Marcos 14, 51. Olha a situação do cara. O camarada, Jesus foi preso, ele decidiu seguir Jesus de longe, porém com um lençol, e por baixo ele estava nu. Depois arrancaram o lençol dele e saiu correndo, estava nu. Mas era discípulo. Sabe qual é o nome dele? João Marcos, o autor do livro de Marcos. Fala para quem está do seu lado, tem louco para tudo. Tem louco para tudo. O que eu quero que você entenda, meu irmão, baseado em tudo isso, é que esses discípulos que estavam sentindo que a mensagem era muito pesada, é porque esses homens estavam muito mais focados no que Jesus fazia, na situação política, e muito mais na expectativa: o que a gente vai ganhar, como é que vai ser esse negócio. E de repente a mensagem mudou. Jesus começa a falar de coisas mais profundas, mais sérias. Ele começa a falar de alimento, de comer dele, de ser dele, de pertencer a ele, de estar aliançado com ele. E diz o texto que eles começaram a ouvir, disseram: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E o texto diz que eles começam a se dispersar, né? Eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Alguns acreditam que eram por volta de 70 homens. Não, eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Aí vem um momento assim mais duro, meu irmão. É quando Jesus olha para os 12 e diz: vocês querem ir embora também? Fala para quem está do seu lado: antes só do que mal acompanhado. Fala para ele. Esse é um dito popular, mas eu vejo esse dito nesse momento em que Jesus disse: olha, eu não quero que você me siga porque eu sou bonzinho, eu não quero que você me siga por aquilo que eu ofereço, eu não quero que você me siga. Olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Eu acho aqui, meu irmão, um negócio muito profundo. Porque muitas vezes a gente fica, irmão, fica na igreja, irmão, não se afasta da igreja não. A gente faz isso porque a gente ama. A gente quer ver as pessoas sendo abençoadas. Agora há pouco está falando do retiro. Vai no retiro, vai ser uma bênção para você. Olha, vai ser muito bom. Depois vai ter o dia de casais, vai ser uma bênção para você. Aproveite todos esses momentos. Você vai ter fotos, você vai ter história para contar, você vai conhecer gente, vai se relacionar. Vamos lá, vamos lá.
Mas há um momento em que a gente diz: olha, acabou. Quem fez a inscrição fez, quem não fez, não fez. Porque até para andar com Deus existe limite. Não dá para a gente viver com o Senhor só por aquilo que Ele oferece. Hoje o culto não foi legal, hoje a palavra não foi legal. Mas, meu irmão, quem disse que as coisas foram feitas para agradar você? As coisas são feitas para alimentar você, para aproximar você de Deus, para fazer com que você entenda o propósito do Senhor na tua vida e você possa viver uma vida vitoriosa. Esse é o propósito. Então, quando Jesus disse: quereis vós também ir, Jesus estava sendo aqui, meu irmão, acho que um pouco bem duro. Vocês querem ir embora? Quer ir embora? Quer ir embora? Pode ir embora. Como se Jesus dissesse, não está eu que estou falando, como se Jesus dissesse: se vocês forem embora, eu escolho outros 12. Aqueles que foram não sabem o que perderam. Mas a resposta de Pedro é fantástica. Pedro diz aqui no versículo 67: então disse Jesus aos 12: quereis também vós retirar-vos? Respondendo Simão Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo 6, versos 67, 68 e 69. Jesus disse: vocês querem ir embora? Pedro disse: Senhor, para quem? Não é para onde, para quem? Para quem nós iremos? Se tu tens palavras de vida eterna. Pedro e os 12 tinham entendido, e Pedro toma a frente e diz: Senhor, a gente entendeu que não é comer a carne, que não é beber sangue, mas a gente está entendendo que a sua palavra é uma palavra de mudança, de transformação. Senhor, para quem? Aonde a gente vai ser corrigido? Aonde a gente vai ser instruído? Aonde a gente vai ser dirigido? E aí, meu irmão, eu quero destacar 3 coisas para mim muito importantes. Primeiro delas, Pedro estava focado em Cristo. Vamos falar juntos? Pedro estava. Se você quer ver grandes coisas na tua vida, meu irmão, não é segundo a tua vontade, mas é segundo o propósito de Deus para a tua vida. Receba a palavra, alimente a tua alma, receba a palavra, santifica a tua vida, muda de atitude, acerte a tua vida com Deus. Domingo eu preguei sobre isso. Examine-se, pois, o homem. Examine-se, pense, santifica. Está escrito, meu irmão: se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pedro está dizendo: Senhor, nós estamos focados. Nós não estamos aqui para questionar quem o Senhor é, o que o Senhor fala. Nós estamos focados. A sua palavra é vida para as nossas vidas. Ponto final. Pedro disse: um dia a gente decidiu seguir o Senhor, e nós não abrimos mão dessas coisas. Estamos focados. E aqui eu quero deixar essa lição para você, meu irmão: não tire os olhos do Senhor. Tem um texto que eu acho muito bonito lá em Hebreus capítulo 12, que diz assim: olhando para o autor e consumador da nossa fé, reconhece-o em todos os teus caminhos. Olhando para Jesus. Jesus não é parte da decoração. Andar com Jesus, meu irmão, é muito mais do que uma religião. Nós estamos falando de céu e inferno, estamos falando de eternidade, meu irmão. Nós estamos falando de coisas que são sólidas. Nós um dia vamos fechar os olhos para este mundo e nós vamos encarar a nossa eternidade.
e aqueles que confessar o nome do Senhor será salvo. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas ele diz para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. O assunto de Jesus é muito mais com a eternidade do que com esta vida. Queridos, Jesus não se preocupou com dinheiro, com comida, nada lhe faltou. A provisão sempre esteve sobre a sua vida. Fala para quem está do seu lado: assim será com você também, em nome de Jesus. Nunca vai faltar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas ele estava focado. Como disse o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segunda questão que eu acho interessante: Jesus era a sua inspiração. Uma expressão muito comum hoje: ele era o seu mentor. Não só focado, como alimentado. O princípio é: no meu lugar, o que Jesus faria? Esse é o princípio. Está trabalhando, surgiu lá uma situação que pode mexer com a tua honra, que pode colocar você fora do emprego. A pergunta é: o que Jesus faria? Talvez você diga: eu não sei o que Jesus faria. Então vou mudar a pergunta: o que Jesus não faria? Que às vezes a gente fica assim: eu não sei o que Jesus faria. Então você pode inverter: o que Jesus não faria? Quais são as opções? Jesus pegaria esse caminho? Não, esse caminho Jesus não pegaria, não. E esse aqui ele pegaria? Não, esse caminho não. E esse aqui eu não sei, vou pensar. Eu vou. O que Jesus faria? Então Pedro está dizendo: Senhor, somente tu tens palavras. A tua palavra é vida, a tua palavra é alimento, a tua palavra ela vai me mentoreando, a tua palavra vai dirigindo a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos. Você sabe que naquele tempo era comum os professores, mas eram muitos mestres, né? Então eles tinham muito esse hábito. O mestre, quando ia ensinar o discípulo, primeiro ele fazia e o discípulo via. Segundo, ele fazia e o discípulo fazia junto. Terceiro, o discípulo fazia e o mestre ficava olhando. Amém? Quando você vai ler na palavra, você vê Jesus atuando desse jeito. Jesus fazendo e os discípulos aprendendo. É Jesus curando, é Jesus libertando, é Jesus multiplicando os pães. Então é Jesus fazendo. Depois Jesus diz: vamos fazer junto. E aí Jesus multiplica os pães, mas dá a cesta, eles começam a distribuir o pão. No início multiplicou nas mãos de Jesus, mas depois multiplicou nas mãos dos discípulos. Depois Jesus disse: vá de 2 em 2, cure as pessoas, expulse demônios, limpe os leprosos. De graça vocês receberam, de graça vocês não, eu vou ficar aqui esperando. E eles foram e voltaram. Era assim que era a ação de um mestre, e foi assim que Jesus atuou sobre eles. Meu irmão, a gente pensar que o Senhor vai nos carregar o tempo todo no colo, e que o tempo todo Ele vai fazer um milagre, e que o tempo todo, não, meu irmão, vai chegar um momento que Ele diz: faça você, e o milagre vai começar a acontecer na tua mão. Mas você não gostou, né? Mas quando a gente lê a Bíblia, houve momentos que o Senhor fez, mas houve momentos que depois os discípulos fizeram. Paulo nem conheceu Jesus direito, teve um encontro, fez tantos milagres. Por isso que a resposta de Pedro é muito forte: para quem iremos nós? Tu tens palavras que transformam, tu tens palavras que dão luz para a nossa vida, tu tens palavras que solucionam os nossos problemas, tu tens palavras que nos capacitam, que nos fortalecem. Por que nós vamos
deixar o Senhor, se andar com o Senhor, a gente está andando com o próprio milagre, com o Senhor do céu. Ele diz no final: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, o Senhor mudou a nossa história. E a terceira questão que eu acho fundamental, meu irmão, deixa eu ver o horário aqui. A terceira questão que eu acho fundamental, quando ele diz: ainda vamos viver coisas novas com o Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Por que eu vou deixar de andar com o Senhor, se eu creio que ainda vou viver coisas maiores? Primeiro, Pedro estava focado. Vamos falar juntos? Pedro estava focado. Segundo, Jesus era a sua inspiração. Vamos falar juntos? Jesus era a sua inspiração, seu mentor. Sua cabeça está focada nele. Mas a terceira questão é essa certeza que vamos viver coisas novas. Querido, veja bem, Deus tem feito maravilhas na tua vida, pois amanhã vai ser coisa nova, e depois de amanhã vai ser coisa nova. E se você ficar focado, olha, serão coisas que você nunca viu, nunca imaginou, porque o texto diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então dá para você entender, meu irmão, que se você tem vivido milagres, olha, eu já vivi muitos milagres, mas eu também já vivi muitos outros milagres, e também já vivi muitos outros milagres, e meu irmão, eu creio que nós vamos viver ainda milagres maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, ele é inesgotável. Então, quando Pedro diz: Senhor, para onde? Para quem? Por que eu vou deixar? Por que eu vou me afastar? Por que eu vou seguir um caminho? Porque os outros se afastaram. Porque assim, meu irmão, quando a coisa começa a apertar, sobra pouca gente, e os outros se afastaram. Não, dura esse discurso, essa palavra é muito dura, não gostei, não é isso que eu quero, não é esse o Deus que eu quero, não é essa palavra que eu quero. Mas era aquilo que eles precisavam, era aquela mensagem que Jesus tinha para eles. E Pedro, em nome dos 12, disseram: nós estamos focados no Senhor. O Senhor é a nossa inspiração, e nós acreditamos que se nós ficarmos com o Senhor, nós ainda vamos viver coisas maiores. Você toma posse, meu irmão? Toma posse. Coisas maiores. Eu queria terminar, vamos lá em 1 Pedro. Nós vamos ver o que Pedro escreve agora, depois de tantos anos de caminhada. O que agora Pedro escreve para a edificação dos outros. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva, vamos falar, para uma viva? Pois pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que ele escreve: o Senhor, pela sua misericórdia, nos gerou para uma viva, vamos falar juntos, viva, não uma esperança morta, é algo novo. Olha o que ele diz no versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede o quê? Sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as vontades que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha o versículo 13:
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Isso é muito profundo. Ele está dizendo, olha, na dispensação da graça, nesse período da graça, existem muitas coisas guardadas e escondidas, que a gente vai descobrir nessa caminhada com Cristo. Ele sempre tem coisas novas, ele sempre, espere na graça de Deus, espere no favor de Deus, espere nele, não se corrompa, não se perca. Você foi salvo e transformado para viver o melhor de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Mas olha aqui no capítulo 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, a nação, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Vós que em outros tempos não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes. Você imagina, meu irmão, se Pedro tivesse ido na onda daqueles camaradas? Eu vou me afastar também, eu acho que Jesus não é nada daquilo, não é bem isso que eu quero. Meu irmão, nós não estaríamos lendo isso hoje, mas o fato dele ficar firme com o Senhor, amando ao Senhor, passando por dificuldades. Meu irmão, Pedro foi muito corajoso, a despeito do seu temperamento, mas ele permaneceu firme, até depois, quando Jesus ressuscitou e o questiona: Pedro, você me ama? Ele tinha negado 3 vezes Jesus. Foi um momento assim o cara tonto. Jesus avisou que ia acontecer e ele achou que não ia, ele achou que ele era o máximo. E aí ele passa por esse constrangimento. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Meu, que vergonha, Jesus, tu sabes todas as coisas. Pois é, meu irmão, Pedro passa a viver vitórias, milagres. Mas qual foi o segredo de Pedro? Estava focado, Jesus era a sua inspiração, e ele acreditava que Jesus tinha coisas novas para ele. Alô, deu para entender? Ele estava focado, Jesus era a sua inspiração, e ele acreditava que Jesus tinha coisas novas para ele. Deu para entender? Deu para perceber? Está fechado? Olha o que esse homem escreve. Ele tem uma revelação e diz: vós sois geração, povo. Ele está dizendo: vocês não sabem quem vocês são, vocês não têm ideia do poder que foi investido sobre as suas vidas. Deus nos gerou para uma nova esperança. Deus nos gerou para uma nova esperança. Vamos falar juntos? Deus nos gerou para uma nova esperança. Outra vez: Deus nos gerou para uma nova esperança. Receba essa palavra, meu irmão. Você não foi salvo para ser mais um, e por favor, não seja um discípulo melancólico, bobão, meio zen, agente secreto, sabe, meio bobão. Seja discípulo de verdade, amando ao Senhor, servindo ao Senhor. Quando tudo vai bem, louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo vai mal, louvado seja o nome do Senhor. A gente não louva por aquilo que Ele oferece, a gente louva por aquilo que Ele é, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Para quem iremos nós? Senhor, aonde nós vamos encontrar um Deus como o Senhor? Aonde nós vamos encontrar uma palavra como a Tua? E aonde nós vamos encontrar um destino tão maravilhoso, se não for aos Teus pés? Por favor, receba essa palavra e se prepare para viver coisas maiores. Presta atenção, meu irmão. Deus vai fazer coisas grandes, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Nada para Ele é pequeno. Nada. Coisas grandes. Fala para quem está ao seu lado: você vai ter livramentos em nome de Jesus.
você vai ter livramentos. Fala para ele assim: promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida. Fala assim: portas se abrirão e portas se fecharão, para que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida. Você pode falar para ele assim: a sua família será abençoada, a geração dos justos será abençoada, diz a palavra. Queridos, eu vou parar aqui, porque, é tantos versículos lindos que ele escreve aqui quer ver mais um, só para terminar aqui, que eu acho muito lindo, capítulo 1 Pedro 5, verso 6, 1 Pedro 5, 6, depois a gente vai parar aqui, porque tem muita coisa linda, mas eu acho que esse aqui vale a pena. 6, 7, 8, 9 e 10, vamos lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo... Meu irmão, vamos lembrar, foi Pedro lá que falou: Senhor, para onde a gente vai? Não, a gente vai continuar com o Senhor, ainda que a sua palavra... Esse Pedro, que não abriu mão do Senhor, ele é inspirado e ele traz essa revelação: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos... lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele... novamente, lançando sobre ele toda a vossa... porque ele tem cuidado de vós. Vamos falar juntos? Porque ele tem cuidado de vós. Talvez você não perceba, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. Talvez você não perceba, mas o Senhor cuida da tua vida. Por isso que é importante reconhecer, perceber: Jesus, abre os meus olhos que eu quero ver o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque o Senhor não para, Ele nem descansa. Ele não é que nem a gente, Ele não dorme. Verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está dizendo: olha, cuidado, o mundo jaz no maligno, né? E o diabo anda em vosso derredor, bramando como um leão. Bramando como um leão, fazendo barulho, né? O barulho do leão assusta mais do que a sua agressividade. Tem muitas... A presa, ela, quando ouve o barulho, ela corre até cansar. E aí o leão vem. Então, não corre não. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O verso 10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos confirmará, Ele mesmo vos fortificará, Ele mesmo vos fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Queria orar com você. O que me empolga nessa leitura do livro de Pedro, 1 e 2 Pedro, é pensar que Pedro era um pescador, semi-analfabeto, mas que por um momento ele disse: eu não abro mão de Jesus. Ele não tinha ideia do que iria acontecer. Esse camarada, diz o texto, que a sombra dele curava. As pessoas colocavam os enfermos e a sombra dele curava. É mole? Mas qual foi o segredo? Ele ficou. E os outros? Acabou a história ali. Vamos ficar de pé, por favor. Por que eu trouxe essa palavra? Primeiro, porque ela está no meu coração esses dias. E eu queria compartilhar isso com você. Segundo, porque eu queria estimular você a não abrir mão da sua fé.
É fácil seguir a Jesus quando tudo dá certo. Agora, continuar com Jesus quando tudo dá errado. Poder dizer: Deus, eu não entendo, não sei, mas o Senhor é meu pastor. Pedro estava dizendo: Deus, eu não sei. O pessoal está indo embora, mas eu fico. Eu vou ficar com Jesus. O que vai acontecer? Não sei, mas eu vou ficar com Jesus. Eu só sei que Jesus tem coisas novas para a minha vida. Semana passada, domingo à noite, eu preguei em São Paulo. Foi aniversário da igreja de São Paulo. E eles me convidaram porque eu fui o primeiro pastor que fui nomeado e vim para Santos. Primeiro pastor que, entre aspas, primeiro pastor que deu certo, né? Então eles pediram que eu fosse pregar lá. Eu fui lá compartilhar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida. Mas eu contei para eles que por 5 vezes eu entreguei a igreja para o meu pastor. 5 vezes. Eu disse: Deus, não quero. Falei: tio, a pessoa é chato. Se você soubesse como foram chatos os primeiros, meu irmão. E durante muito tempo eu falei isso deles, eles falaram isso no meu reino, porque eu era chato, eles eram chatos, todo mundo chato. Então não dava para andar junto. Então durante 2 anos foi terrível, meu irmão. Mas um dia eu me reuni com um dos auxiliares, que eram bem mais velhos que eu, e disse: eu não gosto de você, você não gosta de mim. Agora é o seguinte, eu não vou sair daqui. Ele disse: eu também não vou. Falei: então a gente vai ter que ajustar esse negócio. E a gente, a partir daquele momento, nós começamos a nos amar. Nós nos tornamos amigos. Eu fiz o casamento do filho dele, eu fiz o casamento da filha dele, ele se tornou meu pastor auxiliar. Oh, Jesus fez maravilhas. E hoje eu posso ver tudo que Deus tem feito porque eu não desisti. O ano retrasado ele faleceu. Meus filhos o chamam de vô até hoje, ou chamavam. A esposa de tia, mas ele era o vô. Ele foi o vô dos meus filhos. Mas porque um dia a gente decidiu enfrentar. Chamei o outro e disse: eu não gosto de você, você não gosta de mim, eu não vou sair. Ele falou: também não vou. Então nós temos que nos ajustar. E nos ajustamos. Ele era bem chato. Então toda vez que a gente tinha uma reunião de diretoria, e ele era sempre do contra. Então quando eu tinha que tomar uma decisão, eu orava: Deus, se o Senhor está nisso, muda o coração dele. Se mudar o coração desse cara, Deus está no assunto. E quantas vezes ele disse não, é não, é não. Mas quando ele falava assim, oh, Jesus, aleluia, a gente aprendeu. E a gente só tem história quando a gente enfrenta. Aí eu fui convidado para pregar, porque eu sou como se fosse um troféu para a nossa igreja de São Paulo. Mas qual o segredo? A gente ficou. Quando eu vejo Pedro dizendo: Senhor, para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Estamos focados. O Senhor é a nossa inspiração. E a gente crê que ainda coisas maiores vão acontecer. Você recebe isso, meu irmão? Eu queria fazer uma oração. Na minha oração eu queria também falar sobre você que tem aceitado o desânimo como se fosse uma coisa natural. Você que tem pensado em desistir, não sabe nem do que. Ah, estou cansado, não sei, tenho que dar vontade de chutar tudo. Chutar tudo e para onde? Vai fugir de quem? Não dá, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que você conhece Jesus, você conheceu o top.
Não dá, meu irmão. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar com você. Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós estamos alegres pela Tua palavra. Estamos felizes, ó Deus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E sempre estamos sendo desafiados, ó Pai, a não enfraquecer na fé, não esmorecer. Sempre estamos sendo desafiados a olhar com esperança, com otimismo. Porque quando a gente vê o tempo passando, Senhor, e a gente fazendo histórias, Senhor, valeu a pena ficar firme, esperando no Senhor. Muito obrigado, Pai. Mas, Senhor, existem pessoas que se abatem muito fácil. Senhor, que esta noite essa palavra possa ajudá-los, ó Deus. Como aqueles discípulos que, ouvindo uma palavra mais dura, disseram: olha, nós não gostamos disso, não é isso que a gente quer. Não é isso. E esses homens se afastaram, e a história deles acabaram ali. Não tem mais história, não sabemos mais nada sobre eles. Mas os 12 permaneceram firmes e construíram uma história com o Senhor. Oh Deus amado, que nesta noite aqueles que estão cansados, desanimados, Senhor, que sejam renovados e fortalecidos em nome de Jesus, para que olhem com esperança, para que olhem com confiança, Senhor, e esperem para ver o melhor do Senhor sobre suas vidas. Oh Deus amado, aqueles que estão como Pedro dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, que essas vidas sejam recompensadas e sejam preparadas para viver os melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Nós declaramos que só o Senhor é Deus e recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio nesta mensagem, e eu quero ficar focado em Ti. O Senhor é a minha inspiração. Eu creio que o Senhor tem coisas novas para a minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra e declaro que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos celebrar. Oh Deus, te adoramos, te exaltamos. Aleluia.